conceito que foi desenvolvido da nossa equipe de ensino e pesquisa, que é o conceito de elevar o nível, que começou como um nome de curso, hoje é como se fosse o nosso DNA, né? Que o objetivo é realmente fazer o aluno que passe por nós consiga, de certa forma, elevar o nível do seu consultório e, graças a Deus, aí a gente tem conseguido resultados super interessantes com os alunos, vários feedbacks bem positivos em relação a isso. Tivemos até alguns alunos especiais, como o professor Geninho Tomé aí no meio da foto, e isso é muito interessante, é muito legal a gente poder conviver com várias pessoas aí incríveis e aprender todos os dias. Bom, galera, na aula de hoje, assim, para ser bem direto, eu queria muito mesmo que vocês pegassem 2 pontos, que são os pontos que eu realmente quero trazer para vocês, devido até ao tempo, né? A gente não tem tanto tempo para discutir muito, mas são 2 pontos que eu vejo que podem mudar, assim como mudaram a minha forma de visualizar um tratamento reabilitador, visualizar um caso estético. Tenho certeza que vai agregar a todos aí que entenderem dessas dicas e, porventura, começarem a colocar no consultório de vocês. E para começar, eu queria mostrar esse caso, e o que separa uma foto da outra foto é uma única consulta, tá? Então, na foto da esquerda, num sábado, a paciente chegou até a gente, a paciente de fora, ela veio até nós, fez a sua primeira consulta, a gente fez o protocolo que eu vou apresentar para vocês de coleta de dados e criação de avatar, que a gente já vai discutir um pouco sobre isso, e na segunda foto, a gente tem a paciente no outro sábado, saindo já do consultório. E aqui a mesma coisa com a nossa próxima paciente, a mesma situação. E como que a gente faz para conseguir ter essa assertividade estética, mesmo que não alcançando a perfeição, às vezes numa primeira consulta, mas chegando muito próximo de algo fantástico para o nosso paciente, sem ter uma metodologia? É muito difícil. Por isso que a gente vem desenvolvendo cada dia mais, junto com os nossos parceiros aí, professor Ricardo Morita, professor Bruno Hatman, que deu aula ontem, que é meu grande parceiro, irmão aí, como que a gente faz isso dentro de um método. E o que eu vim trazer para vocês hoje nada mais é do que este método, pelo menos um pequeno trecho desse método, para que vocês consigam entender um pouco da nossa filosofia de trabalho. E basicamente o método ele envolve 2 fases, né? Assim como quase todos os tratamentos que nós fazemos que envolvem ceramentos, simulações, a gente vai ter um parceiro que é o laboratório. Então nós temos a nossa responsabilidade na parte clínica e nós temos o laboratório com a responsabilidade dele para fazer esse apoio para a gente dentro desses processos. Então, os meus casos hoje, 99% aí de casos maiores, né? A gente tem esse parceiro sendo o nosso laboratório para fazer esse processo acontecer. Mas, para que essa parceria funcione de verdade, para que você consiga ter uma assertividade estética de uma sessão para outra, por exemplo, de verdade, tem no meio desse caminho uma palavra muito importante, que é a palavra comunicação. E aí fica a minha pergunta, né? Fica a minha pergunta mesmo para todos que estão assistindo aqui. Como que está a sua comunicação com o seu laboratório? Porque assim, hoje eu tenho uma clínica onde embaixo dessa clínica a gente tem um laboratório e eu consigo ter acesso a vários casos e 99% dos casos que chegam até o laboratório chegam dessa forma que eu estou mostrando para vocês, tá? Então chega um modelo de gesso ou um modelo escaneado, tanto faz aqui nesse momento se é um modelo de gesso ou um modelo escaneado, e chega uma cartinha dizendo assim, que era um enceramento do 13 ao 23, que era um enceramento do 15 ao 25. E aí que está a grande situação. Galera, olha o nível de comunicação que nós estamos tendo com o laboratório. Imagine que o protético ele vai ter que pegar esse modelo de gesso, ele vai ter que, através, óbvio, que existem técnicas para proporções, arranjo dental, mas ele não vai conseguir nem imaginar como é esse paciente, ele não vai conseguir nem imaginar como é que esse paciente se porta, como é que esse paciente se veste, como é que é a rotina desse paciente. E aí fica muito distante. E aí que eu bato palmo para os protéticos, né? Porque mesmo tendo o mínimo de informação, ainda assim eles conseguem fazer um trabalho que muitas vezes chega próximo. Mas o que eu vejo que acontece muito é aquele ping-pong, né? Vai para o laboratório faz um início de trabalho baseado no que ele consegue fazer nesse primeiro momento, volta para o dentista e o dentista tem que analisar o que o laboratório fez,
devolve para o laboratório refaz esse trabalho, volta para o dentista e fica nesse ping-pong por um tempo muito grande. Eu vejo vários trabalhos sendo feitos dessa forma lá no laboratório. E aí fica o meu questionamento: será que a gente não tem maneiras de fazer com que a gente consiga ter mais assertividade já num primeiro momento, já levando o paciente para o laboratório? E essa frase é muito interessante, porque imagina se vocês conseguissem pegar todos os pacientes de vocês que estão na cadeira e levar para dentro do laboratório. Será que o protético não teria condições de fazer um trabalho muito mais interessante? Um trabalho muito mais personalizado, um trabalho onde ele consegue entender o que o paciente deseja muitas vezes? Então esse fica o ponto para vocês. E é baseado nisso, baseado exatamente nessa frase, que nós começamos a desenvolver formas seguras e que funcionem da gente criar um avatar do paciente. Então, quando eu falo criar um avatar do paciente, eu ter o meu paciente dentro do meu computador. E assim eu consigo enviar o meu paciente para o meu laboratório e o laboratório vai ter acesso a esse paciente como se o paciente estivesse indo até o laboratório. Então, olha a potência de você conseguir ter o paciente no seu computador. Além disso, você não vai mais precisar tomar decisões em segundos na cadeira. Muitas vezes o paciente está te pressionando ali. E não é fácil, né? Tomar uma decisão de um tratamento reabilitador. E aí é óbvio, eu vi a palestra anterior, a colega falou muito bem ali que demora tempo para você ir desenvolvendo o seu trabalho em odontologia. E é óbvio que o pessoal que está mais avançado, o pessoal que tem mais tempo, tem mais facilidade de bater o olho no caso e identificar alguns problemas que às vezes quem está começando não tem. Isso é nítido, a gente vai evoluindo na cadeira, a gente vai vendo isso. Mas, de modo geral, por que não existir um método para aquele que está mais avançado avançar um pouco mais e aquele que está começando ter mais segurança dentro desse processo? E criar o avatar do paciente é justamente isso. Nós começamos hoje dentro desse método fotografando o paciente. Essas fotos aqui, elas não são de maneira aleatória. Aqui, claro, a gente está falando de um equipamento um pouco mais interessante. Poderia ser com o próprio celular. Se você não tem a câmera, poderia ser com o celular. Começa de alguma forma. Começa dando mais informação para o seu laboratório. Essas fotos, ela tem que ter algumas angulações padronizadas. Essas angulações não são porque a gente acha bonita. Essas angulações são porque a gente precisa colocar dentro dos programas de desenho e os programas de desenho têm que casar com essa fotografia para poder fazer as simulações de sorriso. Então, existe um protocolo para esse processo de fotografia. Fotografias extraorais, fotografias intraorais, fotografias do sorriso, para que a gente consiga ter uma comunicação efetiva com o meu laboratório. Depois disso, para quem hoje tem scanner, pode fazer um escaneamento do seu paciente. Para quem não tem, ficou travado? Óbvio que não. Você pode fazer uma moldagem, você pode pegar essa moldagem, você pode enviar para o seu laboratório digitalizar essa moldagem. Ou você pode enviar seu paciente, por exemplo, para uma radiologia e pedir para a radiologia fazer todo esse processo de coleta de dados. E aí a gente vai ter o processo aqui onde a gente vai ter uma visão do paciente 360 graus da boca, né, do interior do meu paciente ali. Aqui está uma informação até do escaneamento com GIG. Essa eu vou deixar um pouquinho mais para frente para vocês entenderem o porquê que nesse caso a gente já decidiu no começo fazer um escaneamento com GIG. Mas o importante aqui é entender fotografias padronizadas, escaneamento intraoral ou moldagem para o laboratório, fazer esse escaneamento, né, e te transformar em 3D. E, por fim, um exame de imagem, né? Principalmente em casos que envolvam implantodontia, cirurgia, a gente precisa visualizar a parte óssea do meu paciente, né? Então, aqui não tem discussão, o melhor exame para isso é a tomografia, e hoje se torna um padrão dentro do nosso protocolo de atendimento você ter a tomografia do paciente em DICOM, que seria esse arquivo 3D, para você poder navegar e fazer as simulações. E aí percebam, galera, que aqui neste momento eu tenho o meu paciente fora da cadeira. Então, como que funcionou com essa paciente? O paciente veio num sábado comigo, a gente fez as fotografias padronizadas, fizemos o escaneamento intraoral e solicitei para ela ir fazer a tomografia. Ela fez na segunda-feira essa tomografia e com essas informações eu sentei e fiz o planejamento inicial dessa paciente. E aí sim, com calma, conseguindo olhar detalhe, conseguindo personalizar o tratamento ao máximo, tá? Mas como que a gente faz essa personalização? Beleza, tenho as informações, tenho o paciente,
mas agora eu só envio para o protético e deixo ele tomar as decisões? Ou será que entra a nossa parte como dentista também de fazer essa análise e mandar mais informação ainda para o protético? É exatamente esse o ponto. A gente, como dentista, tem que fazer uma análise ainda profunda para poder guiar o nosso protético, para poder guiar a nossa equipe de atendimento, para que o trabalho fique de maneira excepcional no final, tá? E aí, galera, a gente usa o que já é falado há muitos anos, mas muitas vezes eu vejo que não entende. Eu, no começo, escutava muito essa frase e eu não entendi exatamente o que queria dizer, que é o famoso, né, rodete de cera. Como assim? Um caso que tem dente, como assim rodete de cera, né? E aí, é interessante a gente pensar o seguinte, galera. Para você entender melhor, imagine que o que o paciente tem hoje em boca, que vocês estão vendo aqui da nossa paciente, o sorriso dela. Imagine como se fosse um rodete que você fez. E, na verdade, o que a gente vai fazer é criticar esse rodete que a gente fez. É assim que funciona essa análise. Então, quando a gente faz um rodete, a gente começa trazendo informações extra-orais do meu paciente. Por isso, eu preciso dessas fotografias extra-orais, porque eu preciso ter essas informações para que eu consiga fazer o meu planejamento de maneira assertiva. Começando, por exemplo, com a linha bipupilar, essa linha que corta ali a pupila do meu paciente. Por que dessa linha? Para a gente poder ver as inclinações da maxila, para a gente poder tomar a decisão se essa paciente está com a maxila equilibrada ou não. Se a gente vai conseguir corrigir isso com um tratamento reabilitador, por exemplo, com facetas, com cerâmica, enfim, ou não. E aí sim a gente tomar a nossa primeira decisão. Depois disso, a gente tem a nossa linha média. Mesma situação. Se eu tiver que corrigir uma linha média de paciente que tem dentes, muitas vezes só com faceta não vai ser suficiente. Opa, já deixa anotado ali. Preciso corrigir a linha média, mas está muito torta. Então, no caso, vou ter que fazer uma ortodontia. E por aí vai. A análise sempre vai ser dessa forma. Finjo que vocês estão literalmente criticando o rodete que vocês fizeram. E aí percebo ali na minha paciente, por mais que ela tenha só metade dos dentes aparecendo, a gente tem algumas referências para a gente utilizar. Como, por exemplo, esse posicionamento da minha maxila. Eu consigo ter um posicionamento de maxila baseado nos dentes de um lado dela. Eu consigo ter uma linha média baseado naquele central que sobrou ali dela. E aí eu pergunto para vocês, será que a gente vai mudar esse posicionamento de maxila? Será que a gente vai mudar essa linha média? Fica esse questionamento. Outra coisa que a gente avalia, as fotos laterais são fantásticas para isso. O posicionamento de suporte labial. Então esse posicionamento de suporte labial também deve ser avaliado nessa hora. E aí, galera, vamos dizer que nesses 3 pontos, algum deles deu discrepância. Algum deles, por exemplo, a maxila está um pouco torta. E eu queria já dar essa informação para o meu protético. Ou o meu suporte labial está um pouco para dentro. Eu queria dar mais suporte labial para o meu caso. A gente faz o que a gente chama de mock-up direto. Ou seja, eu pego um pedaço de resina, pego um pedaço de cera, pego alguma coisa que eu consiga fazer uma simulação, e geralmente a resina composta é o mais fácil para isso, faço uma simulação da onde eu quero que seja a minha futura referência, como se eu estivesse corrigindo o meu rodete de cera. E aí eu vou escanear depois disso, ou eu vou moldar depois disso, e meu protético vai ter essa minha nova informação para ele usar como referência. Então veja, suporte labial, exposição dental. Essa foto aqui ela é indispensável no protocolo. A gente precisa ver como é que está essa exposição dental, assim como a gente faria com o nosso paciente do rodete de cera. A gente pede para ele relaxar, para a gente poder ver como é que está essa exposição dental. A gente tem linha alta do sorriso, a gente tem corredor bucal para a gente poder analisar. Ou seja, a gente tem todas as informações do meu paciente sem estar com o meu paciente na cadeira. E a gente analisa isso de uma forma muito consciente. Até para quem não faz isso ainda e está querendo fazer, sugiro muito pegar um papel e realmente colocar tudo isso num papel para que você possa ir dando check. E toda vez que você vê que tem alguma coisa errada, você deixa um X naquela posição, porque aquilo você vai ter que voltar depois e pensar, pode ser você sozinho pensando, como pode ser você com o seu laboratório, como que você vai corrigir todo esse processo. Aqui nesse caso, a gente percebeu, por exemplo, uma alteração de DVO nessa paciente. Isso era visto clinicamente e foi visto também nas fotografias, né? Tanto que quando a gente vai para a avaliação intraoral da paciente, fica mais nítido ainda, né? Ela não tem toque posterior, por exemplo, e a gente consegue entender um pouco do que está acontecendo com essa minha paciente. Então aqui eu vou unir a fotografia intraoral com o meu escaneamento. E aí a gente vai fazer uma análise.
E aí percebam, galera, de tudo que eu vim falando para vocês, se a gente retornar e analisar as fotos, a gente vai perceber que ela estava com a linha bipupilar organizada de certa forma, ela tinha referência de linha média, ela tinha referência de suporte labial, ela tinha referência de corredor bucal, ela tem referência de linha alta do sorriso, mas dentro dessa análise, o que está errado é a DVO. E foi exatamente por esse motivo que a gente fez um jig já na primeira consulta, buscando corrigir esse posicionamento. Ainda não sei se vai ser o posicionamento correto, se vai ser o posicionamento final da minha reabilitação. Mas por que não já adiantar e já mandar para o protético uma ideia de posicionamento para que a gente possa ter um enceramento, uma estética, uma função muito mais assertiva? Então aqui no caso foi escaneado já com esse jig em posição, então já foi enviado para o meu laboratório com esta nova DVO. Então percebam, galera, que quando eu tenho as fotografias, tenho o escaneamento intraoral e tenho o exame de imagem, eu posso começar a fazer agora as minhas simulações. E aqui um termo importante, porque eu vejo muita gente ainda retratando o mundo digital como enceramento. E na verdade, galera, no digital a gente fala simulações. Por quê? Porque são simulações. Percebam aqui que eu consigo ter a foto da minha paciente dentro do software, eu consigo ter os dentes que eu vou trabalhar com a minha paciente dentro do software, e a partir do momento que eu vou mudando o posicionamento desses dentes, automaticamente eu já vejo na minha fotografia. Olha que fantástico, olha o poder disso. Isso é uma simulação. O paciente nem está na minha cadeira, ela está fora da minha cadeira, mas ela está dentro do meu laboratório. E depois que o meu laboratório fez essa simulação estética, a gente pôde discutir sobre esse posicionamento dos dentes, eu mandei para o meu implantodontista que faz a parte cirúrgica. E veja que agora ele já tem a referência do resultado final. E ele vai poder planejar os implantes com base no resultado final, já sabendo como vai acabar. Galera, olha o nível de previsibilidade que a gente está trabalhando aqui. Muito diferente de eu pegar 2 modelos de gesso e enviar para o laboratório e o laboratório ter que, sozinho lá, tomar as suas decisões, para que você depois possa julgar o que o laboratório fez. Percebam, não estamos trabalhando muito em parceria, né? São trabalhos separados. Aqui não. O fluxo inteiro está integrado. A minha comunicação com o laboratório, ela é muito mais assertiva, ela é muito mais correta. E assim a gente consegue ter um nível de previsibilidade, um nível de personalização muito mais absurdo. E aí, só para a gente finalizar esse caso aqui, para não ficar no ar, apesar de não ser o foco da aula, então a partir desse momento, galera, eu já consigo prototipar, por exemplo, próteses, né? Aqui foram próteses impressas numa impressora 3D. Junto com essa prótese impressa, a gente imprimiu as guias de instalação dos implantes e por isso que na outra consulta a paciente já pôde sair com esse resultado. Então veja, não foi sorte, galera, não foi do nada que a gente tomou essa decisão. Foi simplesmente seguindo um protocolo de atendimento que começa lá na sua primeira consulta, começa com as fotografias bem feitas, começa com o escaneamento intraoral pensado, depois vai para essa análise de todas essas informações para que daí a gente consiga chegar em um sorriso interessante. Vai ficar assim no final? Não, agora a gente pode mudar. Essa é uma fase provisória, quem faz reabilitação sabe disso. Mas é na fase provisória que a gente ganha o jogo. Então é aqui que a gente precisa deixar o nosso caso fantástico, tá? E a mesma coisa acontece com todos os casos que entram na minha clínica hoje, independente do tipo de caso. Hoje, dentro da clínica, óbvio que a gente faz tudo de uma maneira 100% digital, que é isso que a gente busca ensinar para os dentistas também que estão buscando tudo isso, mas poderia ser feito de uma maneira analógica sem problema nenhum. E com o celular, né? A fotografia do próprio celular. Se tiver a câmera, melhor ainda, vai conseguir fotos muito melhores, muito mais detalhe, muito mais personalização. Então perceba esse caso aqui que interessante. Esse é o caso da dona Viviane. Ela chegou com fortes dores de cabeça, já tinha feito 8 próteses totais para tentar resolver alguns problemas que ela tinha estético e tudo mais. Paciente super jovem, acabou tirando todos os dentes, enfim, né? A gente sabe que é complicada essa transição entre dentes para prótese, né? A gente sabe que talvez seja o pior ponto que a gente tem na odontologia para fazer o paciente entender todo esse momento. Então a Viviane chegou para a gente aplicou exatamente a mesma técnica nela. Fotografias, dessa vez a técnica de escaneamento foi outra, foi uma técnica de escaneamento para prótese total, que também não é o foco aqui, mas adiantando que é fantástico trabalhar esse fluxo através de prótese total feita de maneira digital,
porque eu consigo copiar muitas vezes a base da prótese do paciente, melhorando ela em algum aspecto, e posso trocar totalmente os dentes da maneira como eu quero. E depois disso, galera, a gente entra para a parte das simulações. Então vocês entenderam que a primeira etapa, foto, escaneamento e, se for necessário, em casos cirúrgicos, tomografia. Na segunda etapa, a gente entra na simulação. Mas no primeiro caso, eu mostrei uma simulação feita dentro de um mundo 3D. Não é fácil mexer no mundo 3D. Quem trabalha, quem já teve a oportunidade de mexer, viu que não é fácil. É muito difícil você mexer. É muito difícil você treinar o seu olho para você conseguir ver o que está no 3D e trazer para o mundo real. Por isso, a gente tem que usar aplicativos que se tornam mais fáceis para a rotina do dentista. Porque agora a gente está falando com o dentista que quer fazer esses planejamentos. E por que não utilizar aplicativos que usam inteligência artificial para ajudar a gente nesse processo? É exatamente assim que são formados esses aplicativos aqui. E um dos aplicativos, e para mim, o mais interessante que a gente tem no mercado, é o Smile Cloud. O que o Smile Cloud faz? O Smile Cloud pega a fotografia e você alimenta a inteligência artificial para fazer uma simulação de sorriso. Veja, esse caso tinha uma limitação, porque eu precisava aumentar a DVO da paciente, mas a paciente não queria trocar o protocolo inferior, somente a PT superior. Então, a gente teve que fazer uma simulação para o paciente entender que os dentes da PT vão ficar compridos. E percebam que no lado direito aqui você tem a foto se mexendo, né, como se fosse um vídeo. Isso o Smile Cloud faz. O Smile Cloud pega a fotografia, pega o seu planejamento, que vocês estão vendo ali no sorriso da minha paciente, e ele coloca esse planejamento em movimento. Então a paciente consegue enxergar como que vai ficar essa prótese em movimento. E mesmo a gente está trabalhando aqui com uma proporção maior, é visível que ficou interessante na minha paciente. E esse é um outro ponto muito importante. Em vez de ficar aquele ping-pong do dentista, vai e volta, melhora canino, melhora não sei o quê, melhora a linha alta do sorriso, aqui é visível. Eu consigo olhar que esses dentes, esse formato de dente, esse arranjo dental vai funcionar com a minha paciente. E aí o protético consegue ter essas informações. Você consegue enviar essas informações para o protético para ele ter essas informações, inclusive o dente em 3D, para poder fazer o enceramento final. E veja, aqui está a entrega do caso da Viviane. Essa aqui é uma prótese entregue na consulta seguinte. Foram feitas 2 consultas apenas com ela, uma de coleta de dados, a outra de entrega de uma prótese extremamente personalizada. Aqui também foi feito um gig para fazer o registro lá no início do caso, também foi feita aquela análise que eu mostrei para vocês do rodete de cera, e assim a gente conseguiu um caso extremamente harmônico. E aí fica mais um ponto interessante do digital, que é essa questão das próteses, né? Que a gente consegue ter dentes aí extremamente personalizados, né? Não são dentes que a gente se baseia em dentes de estoque. A gente pode construir o dente basicamente da forma como a gente quer, porque a gente consegue modular esses dentes dentro do 3D e consegue trazer a anatomia de uma forma fantástica para o meu paciente. Então aqui está a finalização do caso. Vejam que ficou super interessante esse processo com a Viviane. Volto a repetir, poderia ser uma prótese, por exemplo, provisória para a gente fazer um teste, poder testar, poderia ter sido impressa no próprio consultório, mas o mais importante não está aqui no resultado final. Está no método para a gente conseguir chegar nesse resultado. E assim a gente se torna muito mais assertivo em todos os nossos casos. Então assim, galera, que ser bem direto ao ponto. Eu vi que atrasou um pouco ali a palestra anterior, eu falei que ia ser mais rápido aqui para todo mundo. Mas, de modo geral aqui, para a gente não ficar se estendendo, vocês pegarem só o que é importante, são esses 2 pontos. Primeiro ponto, coleta de dados. Você ter uma fotografia muito bem feita do seu paciente, com a angulação correta que você precisa. Você ter o escaneamento intraoral feito da maneira como deve ser feito esse escaneamento intraoral. E você ter uma tomografia do seu paciente para você poder planejar a parte cirúrgica. Uma vez que você entenda e domine esse processo de coleta de dados, pode ter certeza que o seu laboratório vai começar a fazer trabalhos muito mais interessantes, vai começar a te devolver esses trabalhos de uma maneira muito mais interessante. E se você quiser avançar e você mesmo quiser fazer a parte laboratorial, show de bola, você vai estar com tudo na mão e ainda vai ter o paciente à sua disposição.
24 horas por dia, que é o objetivo da gente fazer dessa forma aqui esses casos. Então aqui uma prótese fresada, feita maquiagem em acrílico, que é uma técnica que a gente, inclusive em breve, vai estar saindo o artigo já sobre essa técnica que a gente está fazendo. E eu quis trazer casos aí de prótese, não quis trazer casos aí de faceta especificamente, enfim, mas entenderam que funcionam para todos os casos. Eu não trouxe de faceta porque meu irmão Bruno Hatman ontem falou sobre as facetas. Então eu falei, vou mudar um pouquinho esse processo. Então eu trouxe a parte de prótese total e protocolo, mas pode ser aplicada para qualquer caso que vocês queiram fazer dentro do processo de planejamento estético do sorriso. Beleza, galera? Então, basicamente aqui, queria convidá-los a todos que têm interesse em aprender um pouco mais sobre esse mundo digital, mas não só aprender a tirar foto, aprender a escanear. Acho que esse nem é o ponto mais importante. O ponto mais importante é aprender a unir essas ideias, a colocar tudo isso num projeto que funcione, né? Entrar na clínica o paciente e você ser produtivo com esse paciente para que você consiga ter um resultado final interessante e acima da média, que esse é o ponto, né? A gente tem que ganhar tempo, mas a gente tem que aumentar a qualidade. E as ferramentas digitais trazem exatamente isso para a gente. Menos tempo, mais qualidade e com vocês tendo muito mais assertividade no seu tratamento, tá? Então, basicamente, fica o convite aqui para vocês. Este é o nosso Instagram do Eleve o Nível, onde a gente tem aí os nossos cursos sendo abordados. Queria agradecer demais aí o convite do Morita, demais ao espaço do pessoal da Margutti TV. Achei fantástica a maneira como eles organizaram o evento, como eles receberam os professores, enfim, todo o processo aí foi muito legal. Tive que falar um pouco mais corrido porque ficou apertado para mim o horário aqui, porque a gente tem outros compromissos agora também. Queria agradecer demais mesmo essa oportunidade, foi um prazerzaço estar com vocês e fico à disposição, galera, à disposição para qualquer dúvida, à disposição para entender um pouco mais sobre esse mundo, à disposição para realmente ajudar a elevar o nível de todos que querem através de ferramentas de odontologia digital.